o Espírito diz à igreja, e colocou a última foto do homem mais bonito, ele colocou lá na última foto, né? Quando eu entrei no Face, eu vi que lá no meu Face, ele invadiu meu Face sem pedir licença, ele colocou a minha foto lá e eu dei glória a Deus por ele, né? Deus abençoe irmãos aí por a criatividade. Amados, João 15, versículo 5, quem achou, diga amém. Amém. Todos, né? Diz assim o versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero que os irmãos guardem bem essa informação que eu vou repetir. Porque sem mim nada podeis fazer. Guarda essa informação aí. Versículo 16 é o que nós vamos ler agora. Diz assim o versículo 16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Guarda essa informação. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Guarda essa informação. E vos nomeeis para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém? Vocês vão poder sentar. Aleluia. Amados, Deus abençoe a todos, irmãos, que eu posso nessa noite contemplar. Minha esposa, eu estive pregando ontem no Jardim Acapulco e depois tive outro compromisso logo à noite. Saí de uma igreja, já fui pregar em outra ontem à noite. E minha esposa também não pôde estar comigo, porque também esteve aqui no Alexandre Urbano, pregando na igreja consagrada em Cristo com o pastor Arthur. E esse tempo deixou ela um pouco meia dodó, então ela está um pouquinho meia desconfortável, não pôde estar aqui comigo essa noite. Mas eu trago a saudação da parte do Senhor para todos os irmãos da parte dela, em nome de Jesus. Pastor Moisés da sede também está informado que estamos aqui, agradeceu, mandou cumprimentar o pastor Antônio com a paz do Senhor. Ele sabe que é uma das igrejas que mais passa pregando à noite no mundo, e eu já quero dizer que eu já sou de casa, né? Então, se eu fizer muito agradecimento aqui, esmola demais, o santo desconfia, né? Então vamos parar por aqui, vamos economizar aí um pouco de agradecimento, que já sou de casa. Amados, quando eu cheguei aqui também contra Paulo Pires, o irmão, eu fiquei meio esquisito perto também do irmão Cardoso, todo bonito, né? Eu dei um abraço e disse: vocês estão lindos. Ele disse assim: obrigado, já ganhamos a noite. Um homem dizer que o outro é bonito é meio esquisito, né? Mas a gente que é de Deus, a gente fala, né, irmão? Porque tudo que é de Deus é bonito mesmo, né? Aleluia. Amados, então nós vamos para a palavra do Senhor que Deus nos inspirou. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus aqui, ele vai fazer uma linguagem que muitas vezes é preciso um pouco de discernimento para poder entender. É que a Bíblia, no original, ela desde Gênesis a Apocalipse, no original, a Bíblia toda, ela é escrita só em 3 línguas, e é preciso a gente estudar as 3 línguas para poder entender ela. Ela foi escrita numa língua de alegoria, numa língua figurativa e numa língua literária. Para nós poder entender certos versículos da Bíblia, a gente às vezes tem confusão, porque muitas vezes o versículo está em língua alegórica e a gente não sabe, não conhece a alegoria, então a gente fica meio confuso, como se fosse um cego no meio de um tiroteio, não sabe para onde corre. E muitas vezes ela está numa língua figurada, e é preciso então a gente saber se é figurada, se é metáfora ou se é parábola. E outras vezes ela está numa língua literária. A língua literária não é difícil entender. É aquilo que estamos lendo, é aquilo que está escrito ali, é aquilo que acabou. Não adianta querer acrescentar. Língua literária é aquilo ali. Por exemplo, o diabo, quando Jesus está no templo, ou quando Jesus está no deserto orando, ele chega para Jesus e diz o quê? Ele conhece que Jesus está com fome e diz: olha, pega essa pedra aqui e transforma em pão. Ele está falando uma língua literária. Ele pegou uma pedra mesmo. E ele levou a pedra mesmo para Jesus e disse: transforma em pão e coma, porque Jesus estava com fome. Olha, Jesus não fez a vontade do diabo, mesmo ele falando na língua literária. Jesus tinha poder para transformar toda aquela área, todo aquele legal em pão, e aquilo ali podia ter pão para todo mundo. Mas Jesus não quis fazer a vontade do diabo. Não, eu estou aqui para fazer somente a vontade do Pai, por isso não obedeceu ao diabo. Mas o diabo falou numa língua literal, uma língua verdadeira. O que é uma língua figurativa? É uma comparação
de alguém se comparar uma coisa com a outra, que no mesmo sentido vai dar como se fosse uma parábola. Uma coisa dizendo uma coisa se comparando com a outra. É uma comparação. A alegoria já é um pouco mais profundo. Vós sois o sol da justiça. Olha, se fosse na língua literária, não daria nem olhar para o crente. O sol ele bate demais, brilha, queima a vista. Mas é simplesmente uma alegoria. Sol, algo que brilha, que esclarece, e a glória de Deus está em vocês. É uma alegoria. Portanto, aqui Jesus está usando uma língua em Evangelho de João que eu posso trazer para os irmãos como uma parábola ou uma língua figurativa. E na realidade é uma língua alegórica. Ele quer dizer assim: eu sou a videira. Videira, para os irmãos entenderem, é um pé de uva. Simplesmente um plantio de uva. É um pé de uva que é plantada, é colocado sobre ela um pau para que ela cresça sobre esse pau, até chegar à altura que eles fazem uma parreira, e naquela parreira, a 1,5 metro do chão, ela cresce por cima, e você pode andar por baixo para colher os frutos. Então Jesus ele olha para uma videira e diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo ou a vara. E toda vara que tiver ligado na videira, é logicamente que ela vai dar fruto. Mas se a vara não tiver ligado na videira, ela não vai produzir fruto. E o que vai acontecer? Ela vai ser cortada e lançada no fogo para ser queimada. Jesus ele está dizendo: se eu sou a videira e vós a vara, vocês têm que estar ligados em mim, e eu tenho que estar ligado em vocês, porque a videira ela é o trônico, ela é o responsável pelas varas. O pé de uva ela cresce, ela é plantada, então ela tem a raiz que desce sobre as terras para se arraizar, para se alicerçar sobre o tronco chamado tronco, e depois tem as varas chamado braço. E é esses braços que estão responsáveis a transmitir que vem as folhas, e as folhas verdes, bonitas, quando você olha para a parreira de uva, aquelas folhas verdes, quando o vento sopra sobre ela, ela se mexe, se move, transmitindo vida. Ela quer dizer, estamos com vida, porque ela está verde, ela tem muita folha, e quando o vento sopra e mexe, e você vê as folhas mexendo, você sabe que o vento está soprando sobre ela. Então o vento bate nela para que ela anuncie as folhas que elas estão vivas. E quando você olha para um pé de uva verdinho, com as folhas verdes brilhando e se mexendo com o vento, a expectativa disso é que aquele pé de uva vai dar uva, porque está bonito, está folhado, está vivo, está transmitindo vida. A esperança é que vai dar um cacho de uva. E é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer: eu sou a raiz, eu sou o tronco, o alicerce, que estou responsável a produzir sobre os galhos que sois vós vida. Se eu produzir para vocês vida, vocês têm que se mover, porque quando o vento do Espírito soprar, vocês têm que glorificar, têm que se manifestar, vocês têm que adorar, têm que falar em língua, têm que pular, têm que dar glória, têm que adorar o meu nome. Irmão, uma igreja que é quieta, que é silenciosa, dá para desconfiar. Será que ela está ligada na videira? Será que o vento está soprando sobre ela? Será que é o vento que faz mover? Numa videira sem vento, a folha está verde, está parada, e a gente olha, está tudo parado, e às vezes a gente chega para contemplar. Será que isso tem vida? Não se mexe. Mas quando o vento sopra, ela se mexe, se manifesta, mexe uma folha de um lado, do outro, enquanto o vento está soprando, e aí está transmitindo esperança de produção de frutos. E quando o fruto vem, o sabor do cultivador é apanhar o fruto, experimentar, degustar e ver que a uva é saborosa, então elogiar e agradecer pelo sabor da uva. É um prazer que o agricultor tem de saborear aquela delícia de uva. E é isso que Jesus está querendo dizer: eu sou a videira, eu dou para vocês o sustento de crescimento, e quando eu der vida para vocês, vocês vão se manifestar, porque vocês vão se mover, tem vida. E quando o Espírito soprar em vocês, aí então vocês vão produzir alguma coisa. E o que é que uma videira de Cristo produz? É adoração ao nome do Senhor. Esse é o fruto que eu e você produz. É o fruto de glória a Deus, é o fruto de adoração, de fé, é o fruto de rajar de línguas estranhas. Esse é o fruto. Então a gente se preocupa com
uva no lagar macetado transmite caldo que vai se transformar em suco em vinho. Vinho na Bíblia significa alegria. Quando falta o vinho, faltou a alegria. Quando tem vinho, todo mundo é alegre. Lembra lá das festas das bodas de Canaã, em João capítulo 2? Maria chega a Jesus e diz: Senhor, oh Jesus, acabou o vinho. O que quer dizer isso? Vamos ficar todo mundo triste. O vinho acabou. E Jesus olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho contigo? Sabe o que Jesus quer dizer para ela? Mulher, olha aqui. Tu vem a mim preocupada porque acabou o vinho da festa. Acabou o vinho, acabou a alegria. Eu vou dizer uma coisa. Quando ele diz: o que tenho eu contigo, ele quer dizer assim, ó, mãe, então vai lá na festa de casamento, fala para todo mundo fazer silêncio, porque eu quero dar uma palavra. Porque eu sou especialista em fazer milagre, mas aonde tiver desordem eu não faço milagre. Eu faço milagre onde tem ordem e decência. Na festa, os irmãos já estão em casamento, sabe que é um converseiro danado. É um converseiro. E se faltar comida na mesa, aquela murmuração, é um cochileiro que ninguém ouve ninguém, é muita conversa. Então ele diz assim: que tenho contigo, diz, mãe, vai lá e pede para o povo fazer silêncio para me ouvir, porque eu tenho uma palavra. Porque eu não vou fazer milagre antes de dar uma palavra. Na Bíblia eu não vou me encontrar com Jesus antes de uma palavra. Sempre ele pergunta: o que quer que eu te faça, mesmo simples que for, mesmo tem alguém gritando: mestre, mestre, ele fala: o que queres que eu faça? Eu quero ver. Então vê, sempre tem uma palavra de pregação, mestre. Então Maria chega na festa e diz: ei, silêncio, silêncio. E a festa se calma. E todo mundo olha e diz: tem alguém que quer dar uma palavra? Aí Jesus pega o microfone na festa e começa a dar uma palavra. Depois da palavra ele diz: agora, servente, oi, vocês que servem, tu tem 6 talhas de água lá, que é para a purificação dos judeus na porta, e cada uma cabe 120 litros de água, vai dar quase 720 litros de água entre as 6. Então faz o seguinte: vai lá e traga um pouco daquilo para cá, ou enche até a boca de água, enche. Agora traz para cá. Quando eles pegam, traz. Leva o mestre sala, porque é o responsável de experimentar a qualidade do vinho. E quando o mestre sala pega o vinho dele, diz: espera aí, tem alguma coisa diferente. O vinho que nós bebemos era bom, mas esse aqui é muito mais melhor ainda. Aleluia! Por quê? Porque é Jesus que fez o milagre. O milagre de Jesus é melhor do que a medicina. A medicina pode curar, porque tem poder para curar, porque Deus se orientou e deu, capacitou para isso. Mas quando Jesus cura, é melhor do que a medicina ainda. Então, quando ele experimentou, diz: ei, geralmente o primeiro vinho vem primeiro e o pior vinho vem por último, quando todo mundo já está cheio. Mas aqui é diferente. Tomamos o inferior e o melhor vem por último. Eu quero dizer nessa palavra: o melhor vem por último. Se você olhar para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 37, vai dizer o seguinte: no último dia e no grande dia da festa, Jesus se põe em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia! Hoje é o último dia da festa. Jesus está falando com alguém aqui: tem sede, vem a mim e beba. Aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor. Agora Jesus faz essa comparação: eu sou vara, você é vara. E eu lhe pergunto, na direção do Espírito Santo, qual é o fruto que você está dando? Fruto de silêncio, boca calada, não tem sabor nenhum. O fruto que tem sabor é quando você se manifesta a adorar o Senhor. Porque quanto mais você glorifica, mais o céu se abre e bênção desce sobre a sua vida. Este é o fruto que tem sabor. Porque glórias a Deus, alegra o coração de Deus. Igreja que adora, alegra o coração de Deus. Aleluia. Mas Jesus vai dizer no versículo de número 5. Ele diz assim no versículo de número 5: eu sou a videira e vós a vara. Aqui ele só dá 2 informações. Ele está dizendo dele e nós. Mas o capítulo 1, ou seja, o versículo 1 do capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Ele está querendo dizer: olha, eu sou a videira. Nós aqui, nós somos os ramos, os galhos, as varas. Não se preocupe, porque o cuidador de nós é Deus. Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira, o Pai vai me dar força para mim crescer. E Ele vai me dar força, eu vou transmitir a força dele para vocês. Vocês vão ter vida, vão produzir fruto. E não se preocupe, porque o lavrador
tiver em vós, vocês vão dar muito fruto. Agora, ele termina o versículo que eu disse para os irmãos de informação: sem mim, nada podeis fazer. Essa informação que eu pedi para os irmãos guardar é a última linha do capítulo do versículo 5. O versículo 16, eu falei para os irmãos que a primeira informação está na primeira linha. Quando você vai começar a ler o versículo 16, a informação está na primeira linha. Já nesse versículo 5, a informação está na última linha. Então vamos cronologicamente inverter a história. Vamos colocar o versículo 16 primeiro e o versículo 5 por último. O versículo 16 primeiro, se nós colocar as duas linhas juntas, vai estar assim: não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a conjunção dos versículos, é as informações que eu pedi para você guardar. Porque o fato de você estar aqui nessa noite, não adianta você bater no peito e dizer: eu escolhi Jesus, porque se você tivesse com Jesus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui pregando nessa noite. Eu só estou aqui porque Jesus me escolheu. Você só está aqui porque Jesus te escolheu. Quando você vem para cá, você não vem porque você quis, porque é o Espírito Santo de Deus. Jesus olhou lá de cima e disse: eu quero Cardoso, eu quero o irmão Luiz, eu quero o irmão Isaías, eu quero a irmã Patrícia. Ei, Jesus foi que te escolheu. Aleluia. Isso é importante. Se você soubesse a importância de Jesus te escolher, você glorificaria a Ele 24 horas no dia. Por quê, pastor? Porque no meio de milhões de pessoas, o mundo está a quase 7 milhões de habitantes. Imagine só na Londrina, 500 e poucos milhões, aqui em Londrina, 500 e poucos mil, aliás. Em Londrina, quase 600. Imagine no meio dessa multidão, Jesus te escolheu. Quantos aqui em Londrina não está morrendo sem Jesus? Quantos aqui em Londrina não está vivendo sem Jesus? E no meio desse todo o povo, ele olhou lá de cima e disse: eu quero você para cá. Você vai viver com Jesus. E você está aqui essa noite porque foi escolhido por Ele. Então é motivo para você adorar e glorificar a Ele e dar ouvido o que Ele está dizendo aqui nessa noite. Não foi eu que escolhi a Ele, foi Ele que me escolheu. E por isso Ele me capacitou para estar aqui ministrando a palavra e orientando você na direção do Espírito Santo. Que se você é alguma coisa, foi porque Ele te escolheu. Porque se você escolhesse Ele, você não era nada. Mas o versículo 16, quando ele fala de escolha, eu me dou um salto para Lucas capítulo 6 e versículo 12. O versículo 16 faz eu voltar para Lucas. Porque lá em Lucas capítulo 6, o versículo 12, o texto vai dizer a eleição dos 12. A Bíblia diz que Jesus subiu ao pé do dia, ou seja, ao pezinho da tarde, para o monte orar. E ele passou a noite inteirinha orando. E a Bíblia vai nos dizer em Lucas 6 e 12, que ao terminar a noite e chegar-se o dia, ele desceu e foi de encontro ao seu discípulo. A palavra discípulo não quer dizer apóstolo. A palavra discípulo quer dizer multidão de seguidores. Discípulo é que segue, apóstolo é o escolhido. Então estavam lá os discípulos. Quem sabe lá naquele momento havia 500, porque o número que seguia Jesus era daí para mais. Não tinha negócio de 100, 200. Era 500 discípulos a Bíblia fora. E de 500 ia até para 3.000, para 12 mil. A multiplicação do pães, por exemplo, eram 5 mil homens, não contando mulher e criança. Segundo o censo, 12 mil pessoas. Então essa multidão que seguia. No Sermão da Montanha era mais de 6 mil pessoas. Então quando ele desce do monte, ele encontra os seus discípulos, o versículo vai dizer. E no meio de discípulo, o versículo vai dizer em Lucas 6 e 12, que ele chama e escolhe 12. No meio de tantos ele escolheu 12. Vamos supor, no meio de 500 ele escolheu 12. Esses 12 foi privilegiado. Só que ele não sabia a responsabilidade que tinha. A responsabilidade de ser escolhido é grande demais. Ser escolhido é gostoso por Jesus. É importante, porque no meio de tanta gente se perdendo, indo para o inferno, ele escolheu nós para ser salvo. É muito gostoso isso. Só que existe responsabilidade. Quando ele escolhe os 12,
E o versículo 13 de Lucas, ele vai dar um nome. Ele começa com Pedro, ele vai lá com Simão, ele vai com João, Tiago, e vai indo por aí por diante. O nome dos 12. Quando nós olhamos para essa eleição, debaixo de muita oração, Jesus escolheu debaixo de uma noite inteira de oração. Ele orou para isso, para escolheu a dedo. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo de número 10, e o versículo 1, que ali tem um texto dizendo, os 12 e sua missão. Quando Jesus escolheu em Lucas 6 e 12, ele não escolheu 12 para cruzar os braços, para ficar andando de guarda na costa dele. Ele escolheu 12 para que em Mateus 10 e 1 ele desse a eles uma missão. Ele te chamou, te escolheu não para ficar de braços cruzados e de cara fechada na igreja e nem murmurando. O fato dele me escolher e escolher você é para nós adorar e glorificar o nome dele, porque só ele merece toda a honra e toda a glória. Só ele. Aleluia. E agora em Mateus capítulo 10, verso 1, ele dá uma missão. Ele chama, o versículo 1 diz assim: ele chama os 12, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos e para curar de todas as enfermidades do mal. Então ele chamou e agora ele capacitou. Deus te capacitou, meu filho. Você que está aqui dentro nessa noite, que já tem um relacionamento com Cristo, você não é inútil não, você é útil, porque você é capacitado. Nunca diga, eu não sei pregar, nunca diga, eu queria cantar mais desafinado, eu queria tocar, mas não consigo. Nunca diga, porque Jesus te capacitou. É só você exercitar e praticar, e Deus vai desenvolver o mistério na sua vida. O mistério vai ser desenvolvido a partir do momento que você começa a se esforçar, mas você não foi chamado para ser inútil, você é útil aqui nessa noite na presença de Deus. Ele chama os 12, e os 12 têm missão, mas aí ele vai dar informação no versículo 10 de Mateus, que eu faço questão de ler o versículo 16. O versículo 16 ele diz assim: e eu vos envio como ovelha no meio de quem? Os lobos. Isso é difícil demais. A alegria é, opa, dos 12, Jesus nos escolheu. No meio de 500, nós somos privilegiados. Oh, maravilha, ser escolhido pelo médico, mas agora nós descobrimos que a obra de Deus é uma rosa, é um mar de rosa. Mas de repente vem aí a alegria. Jesus diz: para aí com essa alegria. É rosa sim, é bonita, cheirosa, perfumada, dá gosto de ver. Ei, mas cuidado ao tocar, porque se pegar uma vez aqui embaixo, tem espinho. E se levar a furar do espinho, vai dar língua aqui, vai doer, vai sei lá, vai doer. Então a minha obra é bonita, mas é também complicada, é difícil fazer. Aí os discípulos pegam fogo, e no versículo 16 diz: quer saber onde está o espinho? Eu vou dizer para você do espinho. Porque a rosa é quando eu chamei vocês e dei poder sobre os espíritos demônios, sobre os demônios imundos e sobre as enfermidades da terra. Aí é mais de rosa. Mas agora eu vos envio como ovelha no meio dos povos. Aleluia. Aí está o espinho. O versículo 16. O versículo 17 diz: acautelai-vos por... Versículo 16 ainda. Versículo 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio do lobo. Portanto, sede prudente. Olha só. Sede prudente como a serpente e simples como uma pomba. Prudente. Vigilante, esperto. Serpente não briga com serpente. Não briga. Se tiver serpente, olha, não bota a volta, porque a bicha é ligeira. Ela espera o momento de se atacar. A pomba já é sempre. É sempre demais. Então Jesus diz: seja pronto, prudente como a serpente, pronto para ouvir. Seja cauteloso, fique esperto, ouve tudo. E tardio para falar. Tem crente que é diferente. É pronto para ouvir. E às vezes fala até demais. E é tardio para falar. E outras vezes o crente ele é tardio para falar e pronto para ouvir. O que significa isso? Ele ouve, examina e depois dá a resposta. É assim que o médico faz com o doente. Ele vai diagnosticar o doente, vê uma enfermidade, depois dá um remédio. E mais tem crente que fala demais, ouve pouco. E aí que está o problema. Jesus disse assim: olha, não seja assim, não fala demais, ouve primeiro, examine aonde está o erro, aonde está o pecado, aonde é que está o demônio, aonde está a doença, e depois então vocês oram com poder.
E aí as enfermidades do demônio vai ter que sair. E o versículo 17 ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles entregarão ao sinédrio e vós serão açoitados. Serão açoitados na sua sinagoga. Sereis até conduzido à presença de governador e reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e os gentios. Versículo 19: mas quando vos entregareis, não vos preocupeis ou tenham cuidado com o que há de falar, porque naquela mesma hora vos serão ministrado o que há de dizer. Aí está o versículo 20, que faz parte, concordância com o tema. Diz assim: porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Por isso esse texto foi iluminado pela instrução do coração do pastor Antônio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Presbítero Valdeci não está falando, é Deus colocando palavra na minha boca para que daqui saia. Então não sou eu que falo, porque se eu falar de mim, vou falar de algo terreno, mas quando eu falo da palavra, eu estou falando de Deus, e quando eu falo de Deus, é o Espírito de Deus que transmite para a igreja. Não ouvindo a palavra dessa e deixando o ouvido sair no outro, é prejuízo. É prejuízo. Então Jesus está dizendo: a mim eu vos escolhi, agora vocês vão e ora. E aí a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 17, aí está o grande erro de quem é escolhido por Deus. Mateus capítulo 17, versículo 20, mas começando pelo versículo 14. A Bíblia diz que no versículo 14 chega um homem apavorado com um jovem lunático, e ele traz o filho correndo, aquele homem suando, chorando, e chega aos pés de Jesus e diz: Senhor, vê se faça alguma coisa por meu filho. Quando ele está atormentado, ele outra hora joga dentro de uma água fria. Ao mesmo tempo, o demônio pega ele e joga ele no fogo. Isso pode dar um choque interno. Esse camarada pode ficar estoporado por dentro, porque o demônio joga ele no frio, depois joga no quente, joga no quente, joga no quente, bagunça com ele, faz dele com uma peteca. Eu já não estou aguentando mais ver essas espumas que saem da boca do meu filho. Vê se pode fazer alguma coisa, porque eu levei aos seus discípulos, ou aos seus apóstolos, que seja, os seus escolhidos, e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus brada: poxa, eu escolhi vocês para que vá de frutos. Eu estou tendo uma resposta que não está tendo fruto. Eu enviei, eu dei poder para espíritos imundos e enfermidade, mas não está acontecendo nada. E Jesus se entristece e diz: geração perversa e incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus diz: traga o menino. E o pai traga o menino. Jesus diz: sai dele, demônio. O demônio vai embora, o menino fica santo. Os apóstolos escolhidos chegam ao pé de Jesus e dizem: Senhor, peraí, tudo com o rabinho atrás no meio das pernas. Senhor, peraí, explica-nos uma coisa. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus disse para os escolhidos: esta casta de demônio não sai se não for primeiro com oração e jejum. E por causa da pouca fé de vocês. Olha, vocês são escolhidos, não para ficar de braço cruzado, mas para dar fruto. Mas o fruto não vai vir se não tiver oração e jejum. Vocês estão tudo por aí achando que eu escolhi e estão fazendo a